No vídeo de hoje, o Renault Zoe, pois é, o primeiro elétrico da Renault que a gente traz aqui no canal, um carro bem interessante. Ele está ali num segmento intermediário depois do Kwid elétrico e pode ser uma opção interessante para você que quer usar nos grandes centros, não ter um carro assim que seja muito grande para estacionar em vagas apertadas. Eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês, então vem comigo. Esse carro aqui, galera, vocês devem estar perguntando, nossa, mas é um carro de bombeiros, como assim? Pois é, a Renault emprestou esse carro para o Corpo de Bombeiros para fazer testes justamente no setor de fiscalização do Corpo de Bombeiros e ele ficou por 60 dias fazendo esses testes. Então, a gente pôde pegar ele rapidamente para fazer uma análise rápida, mostrar para vocês, porque ele vai voltar para as atividades, mas é um carro que sem dúvida nenhuma vai estar nas ruas de São Paulo, ajudando aí na parte de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouco dos detalhes aqui desse carro e como que ele é construído e como tem um nível de acabamento bem superior ao Kwid elétrico e pode ser um diferencial para você. Então eu te convido a conhecer um pouquinho da parte da frente aqui do Renault Zoe, um carrinho elétrico muito interessante, né? Ele traz aí um conforto e um acabamento aqui mais interessante que o Kwid elétrico, então pode ser uma opção interessante. Logo quando a gente vê aqui, ó, projetores em LED, é o LED Por Vision da Renault, né? Esse estilo de farol, vai ter assinatura em DRL diurno aqui, também com faróis de milha original já vindo nessa versão. Temos aqui, ó, a ajudante para estacionar, né? No caso, sensor de estacionamento dianteiro. Temos aqui, ó, do lado de cá, mais um sensor, então são dois, e um escondidinho aqui no centro, somam 4. A gente tem essa gradinha bem interessante com esses cromadinhos aqui, que dá um acabamento legal. Tem aquela frente semelhante ao Captur, né, que a gente tem essa grade que já une aqui, e o símbolo da Renault com a assinatura do Zoe em azul no centro. Então o que você percebe aqui? Sempre todos os carros eletrificados que tem motor elétrico, ele já possui uma assinatura azul, como no caso do Zoe, já está em azul marcado aqui. Essa é uma viatura do Corpo de Bombeiros, então ela já está customizada aqui pela Flash Engenharia com todos os itens de adesivo do Corpo de Bombeiros. E a gente vai mostrar logo mais o interior para vocês. Mas uma coisa bem interessante, ele tem alerta de ponto cego, também um pacote de tecnologia com seta nos espelhos retrovisores é bem legal. A gente tem uma maçaneta diferente aqui, né? Você colocar o dedo aqui, puxar aqui atrás e a maçaneta lá abre um pouquinho diferente. É uma referência também para o HR-V, que tem aquela maçaneta na coluna, usa esse mesmo princípio de maçaneta aqui. Esse tem um localzinho para você identificar aqui a abertura aqui. Vamos falar um pouquinho aqui, ó, da parte de trás, o porta-malas. Ele é um carrinho que não tem um espaço interno tão reduzido quanto você imagina. Ele é compacto por fora, mas por dentro até que é confortável. Tem um porta-mala interessante, eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem, ó, sensor de estacionamento. Originalmente esse carro era branco, né? Então você vê que o sensor é branco. Ele foi adesivado aqui com detalhes em vermelho para a viatura do Corpo de Bombeiro. A assinatura em LED também é muito bonito dele, né? Tem esses frisos e acabamentos cromados aqui que fazem ficar bem bonito. E no estacionamento, no sensor de estacionamento traseiro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, não vai ter dificuldade nenhuma para estacionar mesmo sendo um carrinho compacto. Aqui a gente tem antena para rádio em cima, um aerofólio com saída de água para limpadores traseiros e a abertura é feita aqui de baixo. Lembrando que esse carro também tem câmera de ré, a câmera de ré fica localizada de forma escondida aqui de baixo e a gente tem a iluminação de placa também aqui de baixo, que não é em LED, é em luz halógena. É um porta-mala bem espaçoso, com 388 litros, então ele fica até bem mais interessante, inclusive, que o Kwid, né, que já é espaçoso, né, que tem os seus 299 litros, quase 300, aqui a gente tem 88 a mais. Eu acho que grande parte por conta dessa profundidade que a gente ganha aqui, o do Kwid é um pouquinho mais raso, né, a largura é mais ou menos a mesma. E um fato muito curioso, que quando você olha aqui de baixo, você não acha um step, você acha chave para trocas e ajustes, vacina e também compressor, ou seja, não tem step nem pneu run flat, você vai corrigir. Agora o problema é se esse pneu rasgar, né? Aí é uma situação mais complicada. Eu indico você, se for fazer uma longa viagem, utilizar um pneu step aqui no porta-malas. Mas ele vem com calibrador aí original de fábrica. Bom, fechando aqui, ó, você percebe que o tampão ele te dá um bom espaço até na parte de cima. Então, tirando o tampão, até que você consegue aqui uma bagagem interessante na parte de cima. E a gente já percebe que o cinto de 3 pontas vem daqui do meio para o ocupante do meio ali. Então vamos entrar para ver como que é o espaço interno regulado para mim.
lá na frente. Bom, então vamos entrar aqui para conhecer o carro e já um agradecimento aí ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar também que cedeu pra gente. E regulado para mim lá na frente, dá uma olhadinha como que é o espaço interno aqui atrás. Regulado para mim lá na frente, ó. Para mim é um pouco difícil aqui atrás. Eu tenho 1,85 m, fica bem rente. E eu deixei o banco regulado para mim lá na frente de uma forma não tão absurdamente confortável, mas também não tão apertado, tá média. Atrás eu vou mais ou menos assim. O espaço é quase igual ao interior do Kwid, né? O espaço interno. Quando a gente vai aqui para frente, ó, esse banco está regulado todo para trás. Você percebe que a diferença é a seguinte, ó. No meio eu já pego nos dois aqui. Esse aqui está um pouco mais para trás, então eu tenho que abrir um pouco mais a perna, então realmente fica um pouco apertado. E aqui, ó, um ponto positivo é que ele sobe bastante. Mas para mim, sentado aqui no meio, se eu me ajeito, ó, eu boto a cabeça no teto. Então não é um carro para pessoas altas que vão no meio. Na esquerda ou na direita, eu consigo me esticar aqui, eu não pego a cabeça. Quase fica rente. Mas no meio, por conta desse abaulado aqui, ele vai ficar realmente batendo a cabeça. Aqui atrás a gente tem um porta-revistas meio diferente, porque é uma entrada lateral e não superior, como a gente está acostumado. Os bancos são meio futuristas, porque eles têm o apoio de cabeça já direto aqui na parte de cima, não tem aquele meio que normalmente a gente encontra. Quando a gente fala aqui de bancos de couro, né? E ao centro a gente tem tecido, cinto de 3 pontos com Isofix para cadeirinha em todos os ocupantes. E aqui, ó, a gente tem um cinto de 3 pontos para o cara que vai no meio. Ponto positivo, a gente tem airbag aqui, ó, na coluna dos bancos, lá na frente e também no passageiro. Então a gente de cara aqui visualiza 4 airbags. Por exemplo, a Duster tem só 2 airbags. Então, em questão de airbag, é um ponto interessante. Aqui atrás não vai ter os de cortina, só tem os de cabeça aqui e os frontais lá. Bom, quando a gente vai lá pra frente, vocês vão perceber que esse puxador aqui, ó, ele se perde pro motorista ali. E as luzes de conveniência também não existem aqui atrás. Um ponto que fica devendo, poderia ter uma iluminação para quem vai aqui atrás. E também não temos nem USB, nenhum tipo de conexão. E também não temos apoio de braço pro motorista que vai à frente. Falando de acabamento aqui da parte traseira, é tudo plástico duro, tá? Em cima, embaixo, temos um falante na porta, aço escovado na maçaneta e um botão único que não é one touch para abrir ou para fechar. Tem que segurar, então ele não é apenas um clique automático. Vamos lá para frente para a gente conhecer um pouquinho do interior do Zoe. Bom, galera, estamos aqui no cockpit do Renault Zoe. Primeiro momento a gente tem esse painel de TFT muito bonito, muito interessante. Quando ele liga, ele faz uma animação de entrada também bem legal. Então vou desligar aqui para vocês visualizarem. Desliguei, abri a porta, saí do carro e agora vamos trancar para ele apagar a tela. Os retrovisores vão rebater automaticamente e depois de um tempinho ele acaba apagando todo o painel para justamente ficar tudo escuro. Quando você aperta para abrir, ele automaticamente fica essa tela acesa, a gente entra no carro, a gente fecha a porta e acontece essa animação que vai entrar aqui, vai até dar esse somzinho, Renault ZE, e aqui a gente tem do lado esquerdo a animação completada, tá? É um carro 100% elétrico, ele não emite ruídos, não emite barulho algum. O volante é um volante legal, me lembra os volantes aí já da Duster, do Stepway, né, que são volantes mais modernos, com acabamento melhor, um aço escovado aqui ao centro, o símbolo da Renault também Black Piano com cromado ao centro. Aqui a gente tem do lado esquerdo a parte piloto automático, que não é adaptativa, só um piloto automático de controle de velocidade, você estipula uma velocidade, ele mantém, tá? Do lado direito, aqui a gente vai ter todos os controles de mídia, na verdade não de mídia, né, mas de piloto automático, que vai acontecer ali do lado. Então, por exemplo, a gente vai clicando aqui para cima, ele vai mostrar o quilômetro, né, o percurso, quantos quilômetros por hora foi a média e qual foi o último trip que você estabeleceu. O consumo médio é em quilowatts, né, que é um consumo elétrico, e o menu ele mostra essas informações aqui jogando para cima. Quando você clica, por exemplo, nesse menuzinho aqui, ó, de abinhas, o que você vai ter? Você vai ter esse menu que você navega lá em cima. Então, ao a gente clicar, a gente vai, por exemplo, gráfico, alertas, então bateria do cartão fraca, ou seja, o cartão seria a chave, ele está sinalizando. O próximo estágio seria consumo, o próximo estágio a música que está rolando, no caso está mutado, né? E por fim, a gente teria aqui a parte de consumo, que se eu vou, né, clicando aqui, ó, modo econômico, esse modozinho que tem uma bateriazinha aqui,
que eu não consigo entrar para ver, e embaixo seria, acho que é o modo normal e modo econômico, né? E o de baixo fica apagadinho. Então são essas ferramentas, assim, por mais que seja um painelzinho de TFT, não tem tantas funções. E o velocímetro, quando você está com o carro ligado, você pisa no freio, inicializa aqui, pronto. E aí, conforme você vai passando aqui, por exemplo, ó, vou jogar lá no gráfico, e aqui a gente tem o modo econômico e esse modo aqui das engrenagens. E ao canto direito, você vai perceber que a gente tem ali também a parte de marchas do carro, que é reverse, que é a ré, o drive, e o B, que é a energia regenerativa. Ele vai usar a energia regenerativa do carro para, na desaceleração, recarregar a bateria. Aqui está dizendo 157 de autonomia, aliás, 135 km de autonomia, 57% de bateria, tá? A gente tem a velocidade e o modo que ele está ao centro, e o carrinho ali também ao centro, é bem interessante. Quando a gente vai aqui para a parte da direita, a gente vai ter uma mídia, que é uma mídia até que simples. Eu vou ter que pegar até um pouquinho de frente, porque vocês estão vendo já que há um painel que ele reflete muito, então durante o dia é um pouco difícil para você visualizar. Aí de frente, Cris, tá boa a imagem? Então, para quem está de frente, como vocês estão vendo na outra câmera, tá legal. Pra gente que está aqui de lado, ela já é meio fosca e reflexiva, tá? Então, no modo de casinha, a gente vai ter o acesso à área aqui dos atalhos, então de hora, telefone e também da frequência do rádio. Quando a gente clica aqui, ó, nos botõezinhos de configurações, a gente vai ter espelhar o smartphone, então a gente vai ter aí o Apple CarPlay e Android Auto, rádio, música, telefone, os aplicativos, que são aplicativos de fotos, só para você abrir fotos aí com USB. Informações, ou seja, a informação sobre a energia, e aqui tem um pouco da autonomia, a lista dos últimos consumos, o fluxo de energia, tem até uma animaçãozinha bonitinha, bem legal, isso daí é bem interessante. Quando a gente volta aqui, ó, a qualidade do ar, aí a recirculação do ar e qualidade do ar inferior, então você consegue, ó, o seu dispositivo está equipado com um filtro do ar interior e um sensor de poluição, que purificam continuamente o ar que entra no veículo. O ciclo de purificação melhorará a qualidade do ar no interior do veículo. E aí você pode acionar essa recirculação automática de ar, que ele vai estar fazendo essa manutenção do ar aqui dentro. Em sistema, a gente vai ter atualização de software, licença e reset para configurações de fábrica, e aqui a gente consegue voltar e vir para mais alguns ajustes. Então, assistente, por exemplo, de estacionamento, vai ter o traseiro e o dianteiro. Quando você clica aqui, ó, você desliga o traseiro, aliás, o traseiro aqui e o dianteiro aqui, e você consegue acessar a câmera de ré para você fazer configurações de brilho e ajustes por aqui, tá? Ao final aqui a gente tem algumas opções para resetar para configurações de fábrica, programação V, ou seja, carga imediata, carga postergada e programar. Você consegue programar na estação quando o carro vai começar a carregar, para você não deixar aquela noite toda e ele carregar rápido e depois ficar devendo um pouquinho. Você consegue programar isso. O ar-condicionado, então você também consegue programar para ele ligar automaticamente quando você iniciar a abertura do carro, e esse calendário de programação. Então tudo isso você consegue nessa programação VE de Vehicle Electric, de Electric Vehicle aí, veículo elétrico, tá? A gente tem aqui a parte de condução, acesso, ou seja, destravar, abrir, limpadores, luzes, todas as configurações de boas-vindas você pode configurar por esse menu de ajuste aqui. E por fim, reseta tudo de fábrica e volta à originalidade, tá? Então essas são as informações aqui da mídia. A gente tem um botãozinho de fácil acesso escrito Eco. Você clicou, ele automaticamente já vai entrar no modo Eco e fica ali no centro do painel escrito Eco. A gente tem como trancar todas as portas, destrancar todas as portas no One Touch. Temos aqui, ó, pisca-alerta ao centro, desembaço vidro dianteiro, desembaço traseiro, ar-condicionado recirculando, temperatura do ar-condicionado de forma digital aqui, tá? Temos velocidade, carros elétricos sempre gelam bastante o ar-condicionado, esse é um ponto positivo, e aqui é onde você quer jogar o ar. Então é aquele mesmo menuzinho que a gente já está acostumado na Duster, que a gente já está acostumado nos outros carros da Renault, que já tem esse mesmo design aqui. E aqui a gente tem USB, 12 volts aqui de porta, auxiliar, e o carregamento da keyless da chave do cartão, você consegue carregar aqui só por indução, colocando aqui, tá? Não sei se tem algum lado, mas ela tem a marquinha aqui por indução, ela carrega a chave, tá? Temos aqui o câmbio ZE, né,
da Renault, do Renault Zoe, que é uma marcha única, né, que simula marchas, mas ele é um carro elétrico, marcha única. Bem bonita essa manopla, você pisou no freio, jogou para frente, é a ré, reverse, então já entra automaticamente aqui a vista 360 do sensor, e só a vista traseira, né, 360 é o sensor, mas a vista traseira da câmera, tá? Aqui embaixo a gente ajusta então em neutro, que seria o meio, não tem o parking aqui, né, o neutro, puxa o freio de mão e ele estaciona. Jogou para baixo, drive, jogou mais um clique, o regenerativo, que é o B. Freio de estacionamento eletrônico e o start-stop, igualmente um carro a combustão, a gente tem um start-stop aqui, que quando você aciona aqui e desaciona, ele vai desligar as funções do motor elétrico quando parado. Meio estranho, né? Porque o carro elétrico já vai ter naturalmente essa configuração. O console aqui, ele tem um porta-objetos embaixo, fica faltando aqui, devendo um apoio de braço para quem vai aqui na frente, mas é um carro que tem até um nível de acabamento um pouquinho superior, né, ao Kwid. Temos aqui no painel uns aços escovados, temos soft touch aqui, ó, em cima, coisa que é um ponto bem legal no acabamento desse carro. A gente tem esse tecido aqui mais touch e a gente tem aqui esse aço escovado. Aqui embaixo um porta-objeto e ainda assim embaixo mais um porta-luvas que tem um porta-documento praticamente aqui para você colocar. Não cabe quase nada aqui, só lá no fundo que cabe um pouco mais. Fechou aqui, você vai reparar até que a qualidade do plástico é um plástico mais fosco, um pouco melhor do que o plástico do Kwid. E a gente vai ter aqui também nas portas, não temos soft touch, mas temos pelo menos esse acabamento em tecido aqui. E ali nas molduras do alto-falante a gente vai ter Black Piano também. Do lado esquerdo aqui a gente tem o rebatimento automático, temos controle dos espelhos aqui, abre todos, ó, aqui é com um toque só e os outros todos são com toque contínuo. Travinha de criança e um porta batatas fritas do fast food. Cabe certinho. Bom, vou posicionar, ele dá um recado, posicione em neutro. Aí beleza, aí eu posso, ele tá falando para desligar o motor porque eu tô abrindo a porta. Bom, aqui a gente tem controle de dimerização do painel. Então, por exemplo, eu segurei para baixo, que eu tô com o farol aceso aqui. Deixa eu ver, ó, o farol desligado ele faz, ó, dimeriza a tela mais para baixo, dimeriza a tela mais para cima, a luminosidade. Aqui a gente consegue jogar os faróis um pouquinho para cima, regula. Para finalizar, a gente tem como desligar o alerta de ponto cego, né? Nesse botãozinho aqui a gente desliga todos os alertas de ponto cego e aqui a gente abre para carregamento. Lembrando que para você conseguir abrir, você precisa estar com o carro desligado e automaticamente essa tampinha também abre para você fazer o carregamento aqui no logo da Renault. E temos dois tipos de plug, o plug convencional e um menor, que você consegue estar fazendo o carregamento aqui. Um ponto interessante é que o motor, o cofre do motor é possível abrir, alguns líquidos de limpador, por exemplo, de para-brisa, você faz por aqui, e o motor elétrico você tem acesso, ele não é lacrado como a maioria dos carros, e sim, ele tem uma bateria normal também, como você pode ver, que fica o acesso aqui. Então quando você abre o capô, ele vai ser um capô com abertura de bracinhos pantográficos, como você está vendo aqui, e o carregamento é aqui na frente. Então você bateu aqui, ó, ele fechou, e isso aqui, ó, ele só vai abrir quando o carro tiver desligado para você carregar. E aqui tem a marquinha ZE também da Renault marcando aqui, ó, e algumas informações importantes, ó, de tampa, de você remover, tirar, que você deve deixar a chave fechado para ele carregar, e aí os status de bateria aqui também tem algumas informações aqui. Bateu aqui, ó, ele trancou. Para você abrir, só você vindo novamente como um bocal de gasolina e clicando aqui, ó. Clicou aqui, ele já pula aqui na frente para você ter acesso a essa parte aqui. Bom, então como vocês puderam ver, é um carrinho bem esperto, bem inteligente, né? São 135 cavalos, ele vai te entregar um 0 a 100 bem rápido. Se o 0 a 50 tá na casa dos 3.4 segundos, então o 0 a 100 vai ser bem ligeiro, na faixa de 6 a 7 segundos provavelmente. Quando a gente bota isso daqui para um uso urbano, aí o conforto e sofisticação interna, nos acabamentos e alguns itens que a gente percebe, até no conforto de ter uma mídia mais elaborada, faz com que o carro seja mais interessante para um uso urbano de
de quem liga para esses itens de tecnologia e conforto. Ele vai estar 1 grau acima do Kwid elétrico, custando aí mais ou menos uns R$80 mil acima do Kwid elétrico. Então pode ser uma opção interessante para você. Nosso agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros, que cedeu essa unidade para a gente estar podendo fazer esse review, a Flash Engenharia, que cuidou de toda a parte de identidade visual aqui do carro, e também a R-Point, que está cedendo para a gente gravar aqui no showroom deles, que é a Renault aqui da Ricardo Jafé, a unidade Ricardo Jafé. Então a gente conclui esse review mostrando em detalhes para vocês como que esse carro se comporta no dia a dia e como ele pode, de uma forma melhor, ajudar no seu dia a dia aí de uma cidade dos grandes centros caóticos como São Paulo. Deixa o seu like e se inscreve para mais vídeos como esse. Tamo junto e até o próximo vídeo, gente. Tchau!